Muito boa noite a todos, uma abençoada quarta-feira e nós estamos aqui reunidos para louvar o Senhor nosso Deus. Ter um tempo juntos de adoração ao Senhor, como Ele deseja. Vamos ver aí quem já está se conectando conosco. Vamos ver aí quem que vai aparecer primeiro. Olha a Sheila aparecendo aí já. Os irmãos estão entrando. Cristiano e Timóteo também está aí conosco já. Tem mais irmãos. Culto de quarta-feira, irmãos. Vamos comparecer, né? Isso, tem irmãos aí entrando. Tem gente chegando aí. Já estamos praticamente aí a 5 minutos do nosso horário planejado. Mansanda Moraes está aí também. Daiane Lopes. Os irmãos estão chegando aí na nossa sala de estar e sala de adoração também. Nosso plano para hoje é a semelhança do que já estamos fazendo nas nossas últimas lives. Queremos ter um tempo de louvor, de adoração ao Senhor, cantando junto com as crianças, cantando com os adultos e depois refletindo também na palavra de Deus, os desafios para nós, aquilo que Ele tem para nos dizer, e encerrando o nosso tempo com oração, o que Deus tem nos dado a graça de fazer, mesmo nesse afastamento social, né? Então, ainda assim, podemos permanecer em oração, apoiando uns aos outros. Eduardo Simões está aí com a gente, Lu Andrade está aí, provavelmente com o seu filhinho, assistindo, acompanhando. Então, vamos aproveitar e investir esse tempo naquilo que Deus nos tem dado condição de fazer. Louvá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo através de louvores, através da nossa adoração e do nosso tempo dedicado a Ele. Dá boa noite pro pessoal, hein? Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Já há mais de um mês, né? Dentro de casa. Já tem que concentrar mais para ficar aí bem, né? E quando a gente cria a expectativa, né, de retornar, a gente tem que contrabalancear isso aí com as informações das autoridades. Então vamos continuar nos cuidando, nos protegendo, para que no momento certo, quando as coisas voltarem ao normal, possamos nos reunir todos juntos, agradecendo a Deus pelo que Ele certamente fará em nosso favor. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor? Então temos um louvor para iniciar, na verdade 2 louvores curtinhos para cantar junto com as crianças. Então tem crianças aí, junto às crianças, vamos cantar, louvar ao Senhor. Ali, ó. Boa noite, pastor e irmã Mônica. Sheila dizendo aí, ó, o nome do neném será Guilherme, nascerá daqui 2 semanas. Tá jóia, Sheila, obrigado aí por compartilhar. Então agora vamos orar pela gestação da Sheila, como vínhamos orando, mas também fazendo menção aí do nome do bebê, Guilherme. Então tá a caminho, que Deus guarde, proteja, dê um bom parto daqui a 2 semanas para Sheila. Vamos cantar então esse louvor com as crianças. Cadê nossa colinha? Tá ali. Então nós vamos cantar uma música, acredito que algumas crianças conhecem, cante aí conosco. Se não conhece, vamos aprender também esse. As Criancinhas de Toda a Nação. E B-I-B-L-A. E depois B-I-B-L-I-A. Bíblia. As criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus ama e quer boas novas dar a elas, pois vamos a Bíblia levar. As crianças
montanhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão. Jesus ama e quer boas novas dar a elas, pois vamos a Bíblia levar. B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo no meu coração. B-I-B-L-A, B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo no meu coração. B-I-B-L-A, Bíblia. E precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e ensiná-la, proclamá-la, como estamos estudando em Pedro, falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, seja aqui, seja no Japão, seja na África, onde o Senhor nos permitir. Nós vamos cantar um louvor em adoração ao Senhor. Você aí que conhece, cante conosco. Quem não conhece, fique refletindo aí na mensagem desse cântico. É aquele cântico que diz: rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minha o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou
amém. E é vivendo em fé que Deus espera nos encontrar. É pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo que nós somos salvos. É pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo que nós podemos viver descansados nesse mundo, mesmo em momentos de dificuldade. Jesus é nosso abrigo, Ele é o nosso porto seguro nesses momentos que nós passamos tão diferentes como esse e até outras coisas piores que podem nos acontecer. Só Jesus é capaz de nos proteger e nos abrigar completamente. Vamos cantar mais um louvor, então, um hino do cantor cristão que tem por título Abrigo e que mostra como Jesus Cristo é o abrigo daqueles que nele confiam. É o hino do cantor cristão chamado Abrigo, o número é o 317, 317 do cantor cristão Abrigo. Refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo mal. Quem nele crê escapará de tudo quanto é infernal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Embora ruja o temporal, eu sei que não me alcançará. Seguro estou no vendaval, abrigo meu Jesus será. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Enfim o mundo gozará bonança após a inquietação, pois só Jesus concederá sossego e paz ao coração. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Amém. Jesus Amém. Cristo é o único Aleluia. poderoso para nos guardar de todo mal. Não importa, pode ser um vírusinho pequenininho, pode ser um exército que se levanta contra nós. Jesus Cristo venceu até a morte e por isso ele permanece vitorioso e compartilha conosco a sua vitória. Por isso nós estamos abrigados e bem seguros. Nada pode nos atingir e nem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos então aproveitar e investir um pouco mais do nosso tempo na palavra do Senhor. Já está preparado aí? Já está com a sua Bíblia? Já está aberta na 1 de Pedro? Espero que sim. Então nós vamos aproveitar e vamos fazer nosso tempo de reflexão bíblica dessa noite. Mônica, obrigado. Boa noite, amados. Pegar aqui minha Bíblia. Pronto.
Já me preparei. Você, já está preparado para a gente continuar? Espero que sim. Então nós vamos avançar um pouco mais no estudo que nós temos feito da primeira carta do apóstolo Pedro. Pela graça de Deus, na nossa última live, concluímos o capítulo 3. Então já cobrimos aí nesse nosso estudo capítulos 1, 2 e 3. Agora vamos avançar um pouco mais introduzindo o capítulo 4. Essa carta é uma carta pequena, tem apenas 5 capítulos, então já passamos aí da metade, né? Então agora vamos caminhando para o final, mas ainda temos vários trechos muito relevantes, de muito conteúdo da palavra de Deus para nós. Vamos então ler o nosso trecho dessa noite e refletir um pouco na palavra do Senhor. Espero que você já tenha encontrado, esteja aí com a sua Bíblia. O trecho que nós vamos abordar nessa noite é o trecho do capítulo 4, verso 1 até o verso número 6. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. Mais uma vez, eu estou usando nessa noite a versão atualizada das Escrituras Sagradas. Nela, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, então, vamos entender aqui o que Pedro está nos dizendo nesse novo trecho, iniciando o capítulo 4. Então, nós já temos visto que Pedro tem desenvolvido várias das ideias que suportam aqueles princípios iniciais que ele já apresentou nos primeiros capítulos. Dentre eles, a questão da identidade do crente como sacerdote de Deus, como nação santa, povo escolhido de propriedade exclusiva de Deus. Então, esse princípio Pedro vem desenvolvendo, mostrando então que além da nossa identidade, temos uma grande responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Senhor Jesus Cristo. Precisamos sustentar essa responsabilidade, não só proclamando com a nossa boca essas virtudes de Cristo, mas proclamando essas virtudes de Cristo com o nosso procedimento, tendo um bom procedimento, um procedimento exemplar no âmbito da família, diante dos descrentes, até diante dos crentes no meio da igreja. Já vimos tudo isso que Pedro veio desenvolvendo até aqui. E agora, no capítulo 4, ele introduz dizendo: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. E aqui é interessante notar o seguinte: não é a primeira vez aqui no capítulo 4, dentro dessa carta de Pedro, não é a primeira vez que Pedro faz referência ao Senhor Jesus Cristo e aos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Não é a primeira vez e nem vai ser a última vez.
na continuação aqui, nos próximos versos, ele vai continuar mencionando a questão do sacrifício de Cristo em nosso favor, para a nossa salvação, salvação de nós, os que cremos em Cristo. E aqui ele diz assim, ele usa o exemplo de Cristo para nos dar uma grande lição, para nos apresentar uma arma que Deus colocou à disposição do crente para enfrentar os momentos de dificuldade, para enfrentar os momentos como esses, que esses crentes aqui, para quem Pedro estava escrevendo, estavam passando. Momentos de perseguição, momentos onde eles tinham que fugir, correndo o risco de morte, de serem presos, de passarem por tortura, por prisão e até pela morte, logicamente, aqui acusados de maneira injusta, como nós já vimos várias vezes no contexto que nós explicamos. Então, Pedro está dizendo aqui, olha, mesmo recaindo muitas vezes essa injustiça contra vocês que são crentes e querem viver uma vida exemplar diante de Deus, mesmo acontecendo isso, fiquem sabendo que vocês têm uma arma que Deus deixou à disposição de vocês, crentes, para usarem. E essa arma vocês precisam aproveitar e utilizar. Que arma seria essa? Logicamente não é a arma de fogo, né? Não é revólver, não é faca, nada disso. Quando a gente está sendo perseguido, qual é a arma de Deus que devemos usar? É o que ele diz aqui. Usando Cristo como exemplo, ele fala, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então, a arma do crente é um pensamento, ou seja, uma atitude em relação ao sofrimento semelhante à de Cristo. Imitar o mesmo procedimento de Cristo, o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio que Cristo usou. É o raciocínio que Deus espera que o crente use. Essa é a arma do crente. Poder pensar corretamente, pensar à semelhança de Cristo Jesus. Vamos lembrar primeiro qual foi o sofrimento que Cristo passou. Lembra? Então, Jesus, logicamente, passou por vários tipos de sofrimento ao longo da sua vida, como qualquer pessoa que vive nesse mundo. Ele também nasceu, ele cresceu, ele passou por diversos tipos de sofrimento, mas aqui Pedro está se referindo ao maior de todos os sofrimentos enfrentados por Cristo Jesus. A entrega do seu corpo na cruz do Calvário. Sofrimento físico, ele está falando aqui. Dor, sofrimento físico, sofrimento emocional. Jesus sendo abandonado pelos seus discípulos. Jesus sendo acusado injustamente pela liderança religiosa do povo de Israel. Jesus sofrendo na carne, sofrendo nas suas costas aquelas chicotadas, sofrendo perfurações na sua carne, com aquela coroa de espinho, com aqueles pregos nas mãos e nos seus pés. Então Pedro está falando, e tudo isso injustamente, porque ele nunca fez nada de errado, nunca cometeu pecado, nem na sua maneira de viver, nem com a sua boca. Nunca saiu uma palavra errada da sua boca. E Pedro está dizendo, olha, pensa em Cristo. Tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, Cristo sofreu abundantemente, sofreu muito mesmo na carne, sentiu muita dor de verdade. Não foi, Jesus estava na cruz, mas Jesus é Deus, então ele usou o poder de Deus para ele não sentir nada, muito pelo contrário. Por ser Deus e estar morrendo pelos homens, Jesus Cristo, para que o preço, para que a dívida fosse paga de verdade, Jesus tinha que sofrer 100% da dor, tinha que sentir 100% da dor, da angústia que foi lançada sobre ele. Porque esse era o preço, a condenação do pecado. O salário do pecado é a morte e o sofrimento que gera a morte. Então, Jesus teve que experimentar completamente muita dor. E é por isso que Pedro usa aqui. E aí ele diz, armai-vos, usa essa arma. Pega isso aí e usa. O termo aqui, inclusive no original, é de arma mesmo, é de uso militar.
Então, pega essa arma, coloca ela na sua disposição e vai para a guerra, vai para a batalha, armado do mesmo pensamento de Cristo Jesus. Mas qual foi esse pensamento de Cristo Jesus? Pedro já fez referência a ele no capítulo 2, quando ele disse, por exemplo, no verso 22, capítulo 2, 22, aqui mesmo da primeira de Pedro, ele diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Suportar com paciência a dor, entregando o julgamento ao Senhor Deus, entregando-se na mão de Deus e deixando que Deus julgue essa questão, deixando Deus trabalhar sobre o sofrimento que nos atinge. Esse foi o pensamento de Cristo e essa é a arma do crente que ele deve usar em momentos de tribulação, em momentos de perseguição. Lembre que o sofrimento de Cristo foi um sofrimento, não foi só um sofrimento na carne, como muitas vezes a gente passa, e depois a gente se recupera. O sofrimento de Cristo foi um sofrimento até a morte. Então o sofrimento de Cristo em carne inclui o passar pela morte. Então aqui ele está falando o que para os crentes? E para nós também, evidentemente. O que ele está dizendo aqui é: tendo Cristo sofrido na carne, ou tendo Cristo sofrido até a morte, vocês devem estar armados com o mesmo pensamento de Jesus. Pois aquele que sofreu na carne, ou aquele que sofreu até a morte, que é o exemplo que ele acabou de dar, deixou o pecado. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui é que nós, como crentes, como filhos de Deus, mesmo buscando agradar a Deus, como Jesus Cristo fez, podemos sim passar por sofrimentos nessa vida. Os sofrimentos vão nos alcançar, vão nos atingir, inclusive o sofrimento da morte. Não é porque somos crentes em Cristo Jesus que Deus vai nos guardar, nos preservar da vida. Nós vamos fazer 50 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos, 200, 300 e nunca vamos morrer. A morte e todo tipo de sofrimento físico também atinge o crente. E é por isso que nós precisamos entender. Pedro aqui está fazendo menção disso. Ele está dizendo, olha, tem o mesmo pensamento que teve Cristo Jesus. Cristo Jesus não viveu nesse mundo aqui na expectativa de nunca morrer, na expectativa de que nada de mal acontecesse com ele. Mas parece que muitos crentes não têm esse mesmo pensamento, não se armam desse mesmo pensamento. E aí, quando algo ruim nos atinge, sofrimento físico, sofrimento na carne, e muitas vezes até a morte, seja nos atingindo propriamente, ou atingindo alguém da nossa família, alguém conhecido nosso, aí a gente ouve falar, eita, irmão fulano de tal, tá doente. O irmão fulano de tal sofreu um acidente, o carro atropelou, alguém foi assaltar, esfaqueou, ou baleou. E a gente fala, meu Deus, mas ele não é crente, ele não é um filho de Deus, como que uma coisa dessa aconteceu? Rapaz, ele deve ter feito algum pecado, ele deve ter desobedecido a Deus, talvez ele nem seja crente de verdade. Irmãos, precisamos entender, o sofrimento físico, perseguições, lutas, provações, dificuldades, sofrimento na carne e a própria morte fazem parte do nosso estado de vida nesse mundo. Não é nada extraordinário e essas coisas vão atingir os descrentes e os crentes também. Crente também vai adoecer, crente também vai morrer. O próprio Jesus Cristo morreu. Então, eu e você não podemos esperar nada diferente disso. Então, é muito importante isso. E o que ele está dizendo aqui é que Cristo sofreu na carne e deixou o pecado. E olha só o pensamento, como Pedro quer que estejamos armados para poder ultrapassar essas dificuldades. Logicamente, se o sofrimento vai atingir também o
crente vai sofrer, o crente vai chorar, o crente vai ranger o dente de dor. O crente vai sofrer tristeza na morte. Mas o que Pedro está explicando aqui é que quem sofreu na carne, como ele disse, Jesus Cristo até a morte, esse deixou o pecado. O pecado só está presente diante de nós, sendo a influência na nossa vida enquanto nós estamos vivos aqui, nós que somos crentes. Tá? Fomos libertos da escravidão do pecado, não somos mais escravos do pecado, por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Ele nos liberta dessa escravidão. Mas a presença do pecado nós temos que enfrentar. Temos que lutar contra os nossos pecados todos os dias. E somos afetados, colhemos as consequências negativas do nosso próprio pecado e também do pecado de outras pessoas. Outras pessoas pecam e me afetam, me atingem, me entristecem. Alguém sai para roubar, encontra comigo na rua e me rouba. E eu não consigo pagar minhas contas do mês, porque o pecado dele me atingiu. Alguém bebe, pega no volante do carro, sai aí para dirigir bêbado e atropela um filho meu. E o meu filho morre. Então o pecado de outro me atingiu, assim como os meus próprios pecados me atingem e atingem outras pessoas. Mas a presença do pecado, a realidade do pecado que tanto atormenta a nossa vida, essa desgraça na nossa vida, que é o pecado, todos os tipos de pecado, são uma realidade presente apenas nesse mundo. Por isso, o crente precisa ter uma perspectiva diferente em relação à morte. Para o crente, morrer é uma bênção. Alguns crentes até dizem, olha, fulano de tal, o irmão fulano de tal foi promovido. Né? Significa, morreu, mas morreu e foi para a glória. Ele não vai mais ter que passar pelas desgraças desse mundo. Ele não vai mais ter que chorar quando um parente dele morrer. Ele não vai mais ter que usar máscara quando sair na rua para não pegar coronavírus. Né? Ficou livre de todas as maldades. Ele não vai ter mais que lutar contra os seus próprios pecados, contra a sua natureza carnal. Né? Se ele tinha dificuldade de falar mentira, ele não vai ter mais que lutar contra isso. Acabou. A morte foi ali o ponto final nessa luta contra o pecado. E aí Pedro usa de maneira muito sábia a ilustração da imagem de Cristo para falar, aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, logicamente, Cristo não tinha pecados dele, tá? Mas Cristo sofreu a influência do pecado de outras pessoas. Por exemplo, ele estava na cruz pagando o preço do meu pecado. Foi os pecados que eu já fiz ao longo de toda a minha vida e os que eu ainda vou fazer que levaram Jesus para aquela cruz. Assim como os seus pecados também. Então Jesus sofreu na carne pela influência dos pecados de outros. Como aqueles soldados que furaram a mão de Cristo, aqueles que escarneceram dele, colocaram coroa de espinho na sua cabeça, como aqueles líderes religiosos blasfemando, falando mentiras a respeito de Jesus. Então Jesus teve que suportar os pecados, as aflições dos pecados das outras pessoas contra ele. Mas depois que ele morreu, deixou a presença do pecado, acabou, foi para a glória celestial. E agora não tem mais pecado lá. Lá ninguém vai blasfemar de Jesus. Lá ninguém vai querer furar a mão e o pé dele. Agora toda a preocupação em relação ao pecado acabou. E assim é para o crente, para aquele que confia em Jesus Cristo. Temos preparado uma morada celestial. Jesus Cristo está preparando lugar para aqueles que confiam nele. Então não precisamos temer a morte. Muito pelo contrário. Se formos perseguidos, se sofrermos na carne e sofrermos até a morte, temos que encarar a morte como uma bênção de Deus, um escape do Senhor, para nos livrar dessa presença do pecado que nos atormenta nesse mundo. E é isso que Pedro quer que o crente entenda, porque essa é a arma que o crente tem.
para enfrentar o sofrimento físico e a morte nesse mundo com a alegria de Deus, com um tipo de atitude que o mundo não entende. As pessoas vão olhar, vão falar, ué, morreu e eles não estão ali desesperados, eles não estão ali chorando, se acabando, querendo morrer também. Não, porque o crente entende que morrer é partir para estar com Cristo, é estar livre da influência, da desgraça do pecado que aflige a vida do crente, que quer viver obedecendo a Deus, mas que acaba desobedecendo a Deus por causa da sua fraqueza, da sua corrupção natural. Então, irmãos, Pedro explica isso com muita clareza aqui. E aí ele diz, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro explica então que se para o crente o alvo, o desejo é viver longe do pecado, o desejo é estar no céu, um lugar onde o pecado não entra, onde o pecado não habita, onde não existe presença de pecado mais. Se o alvo do crente, o destino do crente é esse, então desde agora o crente deve viver uma vida santa, uma vida longe, distante do pecado. Por isso é que ele diz, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Deixa essas paixões dos homens para lá, deixa esse pecado para lá e vamos viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Não temos capacidade em nós de viver essa vida, mas por Cristo podemos agradar a Deus. Já vimos isso, Pedro já falou disso. Ele disse, olha, vocês foram transformados por Deus, vocês ganharam vida de Deus para serem capazes de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então o crente pode fazer isso. E um desses sacrifícios que apresentamos a Deus é a nossa vida. Não vivendo mais nas paixões dos homens, mas sim dentro da vontade de Deus. Então, é pouco tempo que nos resta, irmão. Não sei para todos, né? Mas é pouco tempo que nos resta nesse mundo, né? Eu agora já estou, nesse ano, completo 40 anos. Então, não tem mais muitos anos para viver. Nesse pouco tempo que nos resta de viver na carne, viver aqui nesse mundo, temos que viver buscando realizar a vontade de Deus. E Pedro explica isso de uma maneira muito clara. É porque sabemos que as paixões dos homens, ou as paixões da carne, ou os pecados deste mundo, não passam de ilusão. Não trazem uma alegria e um prazer completo. Trazem algum tipo de prazer. Mas esse prazer vem junto, né? Vem amarrado junto com vergonha, vem amarrado junto com tristeza, vem amarrado junto com sofrimento, vem amarrado junto com culpa, vem amarrado junto com doença, vem amarrado junto com morte, vem amarrado junto com a dependência. Essas são as paixões dos homens que nos rodeiam. Pura ilusão, não trazem felicidade verdadeira de maneira alguma. E nós sabemos isso por experiência própria. Pelo menos é o que Pedro argumenta aqui. Veja o que ele diz no verso 3. Ele diz, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Gentios aqui é a ideia de descrentes, dos ímpios. Pedro está dizendo, olha, o tempo que passou antes de você conhecer Jesus já foi mais do que suficiente para você se envolver com todo tipo de lixo e coisa que não presta desse mundo. Então, não precisa mais. Agora que você está em Cristo, você deve se envolver com as coisas de Deus e viver para realizar a vontade de Deus. Tudo o que passou, passou. Agora em Cristo somos nova criatura. Como era a nossa vida antes de Cristo? Como era a sua vida? Conhecer o Senhor Jesus Cristo e receber o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus morando em você para te dar força para lutar contra o pecado. Talvez algumas pessoas estão assistindo aqui essa live e não estão entendendo nada. Como assim? Poder de Deus, força para vencer o pecado?
Jesus Cristo tem esse poder. O Espírito de Cristo que habita em nós nos dá esse poder de vencer as nossas limitações e os nossos pecados. Talvez você não sabe o que é isso porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, entregar a sua vida a Cristo, faça isso hoje. Receba de graça o Espírito Santo de Jesus e você vai experimentar esse poder que te capacita a lutar e vencer os pecados que atormentam a sua vida. Mas veja o que Pedro diz. Ele diz que no passado nós nos envolvemos com muitas coisas. Ele disse: basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Pedro aqui pega um balde e joga lá dentro tudo que não presta. E ele diz, com tudo isso vocês se envolveram no passado. A vida sem Cristo é uma vida terrível. É uma vida que escraviza o homem no pecado. Às vezes, como ele destacou aqui, por exemplo, na bebedice, na dependência química, seja do álcool, seja de qualquer outra droga, a pessoa fica presa, fica escravo daquilo e acha que está feliz, acha que está contente. Faz investimento financeiro para conseguir aquilo, como se fosse algo bom, mas destrói a sua própria vida, destrói a sua própria família, destrói a família de outros e a vida de outras pessoas. Isso só para destacar um desses. Ou outro exemplo que ele dá, detestáveis idolatrias. Pessoas que se ajoelham diante de estátuas. Estátuas que não têm as mínimas capacidades, nem de andar, nem de falar, nem de ver. Mas pessoas se ajoelham ali. Pessoas fazem sacrifícios ali. Pessoas beijam aquelas estátuas, falam com essas estátuas, pedem favores e graças e bênçãos dessas estátuas, como se estátua fosse capaz de fazer alguma coisa por alguém. Então, todo tipo de pecado, de idolatria detestável, todo tipo de maldade, de pecado, de orgia, de bebedice, de desejo descontrolado do coração humano para o pecado. Pedro diz, vocês já se envolveram com todo esse tipo de coisa. E já foi suficiente. Não se deixe levar por essas coisas, mas permaneça firme em Cristo Jesus. Viva uma vida diferente, uma vida longe de toda essa sujeira do pecado, capacitado por Cristo. Pedro está dizendo aqui, do mesmo jeito que Cristo deixou o pecado, você também precisa deixar o pecado. Cristo é o nosso exemplo de santidade, de pureza, de um viver buscando e realizando a vontade de Deus. E aí Pedro fala no verso 4, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. E aí Pedro diz, olha, se você viver uma vida para Deus, se você foi transformado por Cristo, se o Espírito de Cristo habita em você, se você está usando essa arma de Deus, que é o pensamento de Cristo, pensar como Cristo, eu quero glorificar o Pai, eu quero acertar na vontade de Deus. Se alguém fizer alguma injustiça contra mim, eu não quero me precipitar e resolver com as minhas próprias mãos. Eu quero deixar isso nas mãos de quem é o perfeito juiz, aquele que julga retamente. Se você está vivendo uma vida assim, os descrentes vão olhar, aqueles seus amigos do passado, aqueles com quem você andava, os seus colegas de bebida do passado, seus colegas de pecado do passado, de orgias, de idolatria do passado, vão olhar e vão achar estranho. Eles vão falar, mas vem aqui, rapaz, vamos lá, vamos beber, vamos sair, olha a mulherada aí, vamos aproveitar, vamos para a festa, vamos convidar. E vão estranhar de você viver desse jeito estranho, que é o jeito da vida cristã, a vida que agrada a Deus, que é não concorrer com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então eles estão entregues completamente. Se for traduzir para a linguagem de hoje, né? Então é como se Pedro estivesse dizendo, aqueles que estão vivendo a vida louca, né? A vida desse mundo, a vida de festa, a vida de dança, a vida de bebida, a vida de droga, a vida de prostituição, a vida de fazer o que dá na telha, de anarquia, de rebeldia.
Esses que estão vivendo a loucura da vida desse mundo. Eles olham para você, que é crente, e vê você como se fosse um extraterrestre. Né? Fala, rapaz, essa pessoa não sabe o que é bom, não bebe, não fuma, o marido não trai a esposa não trai o marido. Que vida é essa? Essa é a vida que Deus nos garante. A vida cheia de felicidade e que aquelas pessoas não entendem. Pensam que na vida do crente não há prazer. Pensam que na vida do crente não há alegria, não há felicidade. Muito pelo contrário, toda a felicidade verdadeira está nesse tipo de viver. O viver segundo Deus, o viver da vontade de Deus. E todo tipo de ilusão, e tristeza, sofrimento e dor está no tipo de vida louca que as pessoas estão vivendo nesse mundo. E aí ele diz no versos 5 e 6, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E aqui é importante entender. Veja o que Pedro está dizendo. Vamos lembrar de todo o contexto da carta. Tá bom? Então ele está dizendo aqui que esses ímpios, esses que estão vivendo a vida louca do mundo e que não entendem o viver cristão, porque a gente não se envolve com as mesmas coisas que eles se envolvem, embora a gente fazia isso no passado, mas não faz mais, então eles não entendem por que a gente deixou, qual é essa coisa melhor que a gente encontrou. Pedro diz, esses que estão vivendo essa vida louca vão prestar contas para aquele que é competente para julgar. Logicamente ele está fazendo referência aqui a Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então ele está dizendo, eles vão prestar contas. Não se sinta atraído pelos pecados, pela vida louca dessas pessoas. Porque no final, todos terão que prestar contas diante de Deus. Todos. Então, não vai valer a pena. O que essas pessoas estão fazendo, mesmo muitas vezes sem saber, sem se dar conta, é criar uma dívida cada vez maior diante de Deus. Uma dívida que Deus não vai deixar passar batido. Uma dívida que Deus vai cobrar cada centavo. Logicamente não vai ser cobrado em dinheiro, né? Mas essas pessoas vão pagar com sofrimento por toda a eternidade. Uma eternidade longe de Deus, num sofrimento eterno. Passando a eternidade tentando pagar essa dívida que também é eterna, porque foi feita contra um Deus eterno. Então Pedro está dizendo, olha, Deus é competente para julgar. Fica esperto. Não se una a eles. Não viva a vida que eles vivem, porque eles vão pagar um preço muito caro. E o preço vai ser distanciamento eterno de Deus, sofrimento eterno no lago de fogo, como outros textos da Bíblia vão explicar com maior clareza. E aí ele diz aqui, aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, aqui Pedro está combatendo aquela ideia de quem está vivendo a vida louca e está dizendo, sim, mas Deus vai julgar? Então, eu não preciso me preocupar com isso não, nem acredito em Deus. E ainda se Deus for julgar, ele não vai fazer nada, porque eu estou aqui já há tantos anos, bebendo, na festa, traindo, fazendo o que eu quero, o que eu gosto, vivendo do meu jeito, e Deus nunca fez nada. Eu tinha um amigo meu aí, que morreu na semana passada e viveu igual eu aí, fez tudo o que queria, nunca aconteceu nada, já morreu e Deus não fez nada. Por isso, Pedro elucida, Pedro explica, faz tornar claro que o Deus que nós cremos, o Senhor Jesus Cristo, é competente para julgar vivos e mortos. Então aquele que está na vida louca está vivendo do jeito que quer e talvez está pensando que aquilo não tem problema nenhum porque muita gente vive assim e morre desse jeito e nada acontece. Pedro está explicando, o Jesus que nós cremos, ele vai julgar vivos e mortos. Ele vai julgar vocês que estão vivos, vivendo nessa vida louca. E ele vai julgar também aqueles que morreram vivendo desse jeito. Vai ter juízo para ambos. Não pense que quem morreu vivendo desse jeito aí, só porque você não está vendo o que aconteceu com ele depois da morte,
Não pense que está tudo bem, ou que morreu, acabou, que não teve... valeu a pena viver na festança aí, fazendo o que queria, e Deus não fez nada. Opa, calma lá. Deus vai julgar tanto os que estão vivos, Pedro está escrevendo, né? Aqueles que estavam vivos na época de Pedro, e os que estão vivos hoje, vivendo contra Deus, como vai julgar também os que já morreram. Os que já morreram e viveram essa vida louca, contrária a Deus, essa vida de pecado. Então ele é poderoso para julgar vivos e mortos. É isso que ele está dizendo aqui. Os que estão vivos agora, pecando contra Deus, e os que já morreram numa vida de pecado sem Deus. E o verso 6 também Pedro vai explicar um pouco mais. Ele diz, pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. E aqui, diferente do que possa parecer, né? Pode dar a entender, e alguns aqui querem crer, que o evangelho foi pregado também a mortos, significa que dá para a gente pregar o evangelho para quem já morreu, né? Ou algum tipo de segunda chance de salvação para quem já morreu. A Bíblia deixa muito claro que ao homem está destinado viver apenas uma vez, e depois disso vem o juízo de Deus. Como acabamos de ver aqui, que Deus vai julgar vivos e mortos. Então não existe nenhum tipo de segunda chance depois da morte. A oportunidade de buscar a Deus, de se entregar a Cristo, de receber a nova vida, a vida eterna, que só Jesus pode dar, é só durante essa vida. Pastor, mas o texto aí não está dizendo que o evangelho foi pregado também a mortos? Sim, mas não foi pregado para pessoas mortas, não. Os mortos aqui, lembra o contexto. Vamos lembrar do contexto. Pedro está falando para crentes que estavam correndo o risco de vida. Na verdade, correndo o risco de morte, né? Estavam tendo as suas vidas colocadas em xeque. Eles estavam fugindo da perseguição. Muitos deles estavam sendo presos, estavam sofrendo tortura, sofrimento físico. Por isso Pedro fala tanto disso. E alguns estavam sendo presos e estavam sendo mortos mesmo. Provavelmente, quando Pedro está falando isso aqui, ele está lembrando especificamente de alguns irmãos. Algumas pessoas que eram ímpios, eram pecadores, viviam aí a vida louca do mundo, sem Deus, mas o evangelho foi pregado para eles, enquanto eles estavam vivos, enquanto eles estavam pecando contra Deus. Eles ouviram o evangelho, a salvação que existe em Cristo, creram em Cristo, aceitaram Jesus, a perseguição começou, eles provavelmente fugiram ou tentaram fugir, e talvez não deu tempo de fugir, ou fugiram para lugares onde era mais acessível e foram pegos, foram torturados e foram mortos. E aí Pedro está dizendo aqui, para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, pessoas que na época em que ele estava escrevendo já tinham morrido, crentes, né, antigamente descrentes, mas que creram em Cristo, foram perseguidos, foram mortos por causa da perseguição e agora estavam mortos enquanto Pedro está escrevendo. Então Pedro está lembrando, irmão fulano de tal foi morto lá por aquele soldado romano, aquele outro que foi pego na cidade tal e morreu, aquele outro que foi torturado, passou tantos anos preso e depois mataram ele. Então Pedro está falando, o evangelho foi pregado também a mortos, a esses nossos irmãos que já morreram, para que, mesmo julgados na carne, ou seja, mesmo castigados na sua carne, como acontecia com os crentes que estavam fugindo da perseguição, quando eles eram pegos, eles sofriam na carne, sofriam torturas, passavam frio, passavam fome, passavam sede nas prisões, muitas vezes eram chicoteados, outras vezes eram torturados de todo tipo de maneira e depois também eram mortos, às vezes mortos crucificados, que era a metodologia de assassinato do Império Romano, de penalizar aqueles que faziam crimes graves. Lembra que esses crentes estavam fugindo, sendo acusados de ter colocado fogo na capital do Império. Então, às vezes os crentes eram mortos através de fogueiras, eram mortos queimados, às vezes eram mortos atravessados pela espada,
às vezes eram mortos decapitados, enforcados, então vários tipos de morte que eram aplicados pelos crentes daquela época. Então Pedro está dizendo, o evangelho foi pregado para esses nossos irmãos que já morreram, para que mesmo eles tendo sido julgados na carne, mesmo a sua carne, a carne deles passando por tanto sofrimento, segundo os homens, ou seja, aqueles homens que os prenderam, que os maltrataram, só puderam atingir a sua carne, mas para que eles vivam no Espírito segundo Deus, por terem crido em Cristo, por terem ouvido o Evangelho e aceitado Jesus Cristo como seu Senhor, mesmo passando por sofrimento na carne e morrendo, eles agora vivem no Espírito segundo Deus. Irmãos, essa é a maravilhosa esperança do crente. O crente não deve esperar viver sem nunca passar por sofrimento. Não deve esperar viver sem que nada de mal o atinja. Nossos irmãos do passado foram atingidos. Mas o que foi maravilhoso para eles e que é igualmente maravilhoso para nós é a pregação do Evangelho de Cristo. Ouvir as boas novas de salvação. Cristo tem uma vida eterna que Ele oferece de graça. Ele é o Salvador. Ele é o dono dessa vida e Ele nos dá de graça. Quando entendemos isso, ainda que venhamos a passar por muito sofrimento físico, o nosso espírito vive para Deus e receberemos de Deus um novo corpo transformado, capacitado para viver a eternidade ao lado do Senhor. Essa é a nossa maravilhosa esperança, esperança da qual Pedro já falou nos capítulos iniciais dessa carta. Então, irmãos, é isso que precisamos entender. Nesse trecho, Pedro está dizendo que a nossa arma é o pensamento de Jesus Cristo. O pensamento de suportar com paciência, de não ultrajar quando somos ultrajados, de não revidar quando somos atingidos, mas de suportar com paciência o sofrimento, confiados naquele que julga retamente, de como Cristo fez ao longo de toda a sua vida, e suportando o sofrimento, passando pela morte, deixou o pecado para trás, não tem mais a presença do pecado diante de Cristo, não pode ser mais atingido pelo pecado, que assim também vivamos com essa mesma esperança, de um dia não vivermos mais na presença do pecado, não poderemos ser mais atingidos pelo pecado. Mas enquanto estamos nesse mundo, no tempo que nos resta, que vivamos buscando a vontade de Deus, deixando todas aquelas orgias, toda aquela vida louca sem Deus que vivemos no passado, mas agora confiados em Deus, de que quando Jesus vier julgar com sua autoridade, o seu poder, seremos inocentados, porque o preço do nosso pecado foi pago por Ele na cruz do Calvário. E aqueles que têm vivido a vida louca sem Deus, que têm rejeitado Jesus Cristo, passarão a eternidade, serão nesse julgamento condenados por Cristo e passarão a eternidade sem Deus no inferno. Mas ainda que o nosso corpo venha a ser maltratado, venha a se desfazer, ainda que venhamos morrer, não precisamos temer. Essa é uma bênção, é o escape do Senhor para sermos livres da presença do pecado e podermos servir a Ele com liberdade plena, fazendo tudo aquilo que é da vontade de Deus, sem nunca mais falhar, sem nunca mais pecar. Rodeado daqueles que não pecam, os santos de Deus, aqueles que também confiaram em Cristo, assim como nós confiamos. Essa é a maravilhosa esperança que Pedro aqui nos relembra e que nós devemos trazer na nossa mente com o mesmo pensamento que Cristo teve. Você tem usado essa arma de Deus? Você tem mantido firme o seu pensamento, a semelhança do pensamento de Cristo? Que Deus nos ajude nessa tarefa, uma tarefa que sem Cristo é impossível, mas que ao lado de Cristo, além de possível, é ideal, deve ser o ideal do crente. É algo que nós devemos buscar a cada dia, com a capacitação, com a ajuda do Senhor ao nosso lado. Amém? Que Deus nos abençoe também com a sua palavra. Eu tenho aqui alguns lembretes para fazer antes do nosso tempo de oração aqui final. Deixa eu pegar aqui o papel que eu anotei, esqueci, mas pego já, só um minuto.
Pronto, foi rápido. Então temos aqui algumas pessoas e algumas necessidades de oração que nós queremos relembrar e apresentar ao Senhor. Então recebemos a notícia sobre o irmão Ariston. O irmão Ariston foi, se não me engano, ontem foi fazer o exame lá para verificar a condição da sua saúde, sobre a presença do vírus do Covid-19. Graças a Deus deu tudo normal, então já está aí recuperado e vai voltar já às suas atividades de trabalho normalmente. Então, não por acaso, né? Estivemos orando bastante tempo aí pelo irmão, então vamos louvar ao Senhor porque que ouviu e atendeu as nossas orações. Também queremos lembrar aqui de algumas pessoas que trabalham na área de saúde aqui, né, da nossa igreja ou relacionado aos irmãos da nossa igreja. Temos aqui a Jéssica e Diana, né, que são as filhas da irmã Ilma. Elas trabalham, são agentes de saúde. Vamos orar porque esses são os que estão ali na linha de frente do combate dessa pandemia. Aí precisam aí do livramento do Senhor. A irmã Ana Pina também trabalha nessa área. Deixa eu ver aqui. Juliana, né? A irmã Juliana do irmão Adilson também trabalha nessa área. A irmã Sônia do irmão Janduí. Quem? O Adilson também, né? Adilson também, né? Então vamos lembrar dessas pessoas que são agentes de saúde ou que trabalham nos hospitais e que estão aí mais vulneráveis, né? Por estar ali constantemente naquele meio que é um meio de muito cuidado, né? Onde é necessário muito cuidado e prevenção. Então vamos orar por essas pessoas também. Vamos lembrar, ainda mais pedidos chegando aqui. Vamos pedir pelo consolo para a família do Evandro, né? Nós estivemos orando aqui por aquele amigo do Eduardo. Então ele compartilhou conosco no grupo da igreja que esse Evandro veio a falecer por conta aí do Covid-19. Então vamos orar agora pelo consolo da família e que o Senhor continue guardando, né? Aqueles que estão juntos de nós, sabendo que não somos livres da morte física só porque somos crentes, só porque confiamos no Senhor. Mais cedo ou mais tarde ela virá, ela também nos atingirá, mas que saibamos enfrentar a morte com todas essas verdades que aprendemos da palavra de Deus hoje, né? Não só o sofrimento físico, mas até mesmo a morte, como Cristo fez, tendo o pensamento de Cristo, glorificando a Deus com o nosso viver e também com o nosso morrer, porque devemos dar glória a Deus em todos os momentos. Vamos lembrar dessas questões, então aí mais uma vez lembrando da Sheila, como já fizemos menção no início, né? O seu bebezinho que está para chegar daqui 2 semanas é o Guilherme, será aí, né, o Guilherme, então vai ser batizado aí com esse nome quando nascer. Então vamos também lembrar dela, tá bom? Da sua saúde, da saúde do bebê, do seu parto que acontecerá em breve. Além disso, vamos orar pelo nosso país, a situação não só da pandemia, mas também todas as questões aí políticas que o nosso país vem enfrentando, a retomada dos trabalhos e esse nosso tempo ainda diferente, onde não podemos nos reunir como gostaríamos. Vamos lembrar das crianças e dos adultos que estão estudando virtualmente, fazendo aí a manutenção do seu período escolar. Vamos lembrar daqueles que estão precisando sair para seus trabalhos, ainda estão pegando condução, pegando ônibus, que o Senhor proteja, guarde e livre de todo mal. Eu acho que são esses. Vamos lembrar do Gabriel Fernandes, no seu tratamento, né, no seu processo aí de desenvolvimento. Então vamos orar por ele também. Vamos lembrar da mãe do irmão Dorival, a irmã Flor de Nice, e a situação de saúde dela. Ele tem sempre pedido, e agora ela nessa luta aí contra esses problemas de saúde que ela vem enfrentando, agora que já decidiu não fazer mais cirurgia, vamos então apresentá-la aí nas nossas orações constantemente.
Tá bom? E além disso, tem muitos outros pedidos que nós poderemos fazer menção aqui. Nós estamos compartilhando no grupo da igreja e você também deve compartilhar lá. Se você tem pedidos, faça lá e aí nós vamos também trazer aqui para as nossas orações, tá bom? Sei que devo estar esquecendo aí de alguns que os irmãos fizeram menção. Me perdoe aí a falha de memória, mas esses são suficientes para nós relembrarmos também. Então acompanhe lá no grupo e vamos orar uns pelos outros. Vamos orar encerrando esse nosso tempo. Senhor nosso Deus, mais uma vez gratos, nós nos apresentamos diante do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus, hoje aprendendo nela sobre a arma que o Senhor nos tem dado, o pensamento segundo Cristo. Que possamos entender a vida segundo Cristo, que possamos entender o sofrimento físico segundo Cristo, que possamos entender a morte, o papel dela e enfrentá-la com o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a viver vidas que honram e glorificam o Teu nome. Que não venhamos, Senhor, a nos sentir inclinados ou atraídos para viver a vida louca desse mundo. Mas sim que possamos permanecer firmes, vivendo como aqueles que têm o entendimento de Cristo, sabendo que Cristo julgará tanto vivos quanto mortos, aqueles que já morreram sem Deus, como aqueles que estão vivendo sem Deus nesse mundo. E obrigado porque Cristo preserva aqueles que são dele. E também nos leva para as maravilhosas moradas celestiais quando partimos desse mundo. Essa é nossa esperança, que mesmo morrendo fisicamente, viveremos espiritualmente com Deus e receberemos novo corpo no tempo apropriado, conforme nos ensina a palavra do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas lutas, ajuda as crianças e adultos que estão estudando nesse período, ajuda os que estão trabalhando, estão saindo de casa, ajuda, Senhor, socorre aqueles que perderam seus empregos, aqueles que estão tendo dificuldades para pagar suas contas, para trazer alimentação para dentro de casa. Tem misericórdia, Deus, levanta seus servos para agirem, Senhor, também em amor, não só um amor de palavra, mas um amor de atitude nesses momentos de dificuldade. Lembramos da Sheila, da sua gestação, do Guilherme a caminho, que o Senhor faça ele chegar nesse mundo, Senhor, com saúde e bem. Senhor, também lembramos da família do Evandro, que o Senhor console, que o Senhor atraia a atenção deles para Ti, que esse momento de perda, Senhor, seja também para eles um momento de refletir sobre a brevidade da vida nesse mundo e a necessidade de viver uma vida para Deus através de Cristo Jesus. Que o Senhor use o Eduardo, use outros também que o Senhor desejar para compartilhar o Evangelho da salvação de Cristo para aquela família. Senhor, agradecemos pela bênção de ver o nosso irmão Ariston recuperado, Senhor, da sua saúde e já retornando às suas atividades laborais. Que o Senhor seja com ele, o proteja, guarde e livre de todo mal. Agradecemos porque vemos que é o Senhor atendendo às nossas orações positivamente, Senhor, e não porque merecemos, mas pela bondade, pela graça do Senhor, que sempre age para o bem daqueles que te amam. Continua nos abençoando, Senhor, nos ajudando nessa noite, nos livrando de todo mal. Assim pedimos e desde já agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos livrando dos males, perigos, temores e preocupações, nos dando um bom descanso e uma mente segundo Cristo Jesus para enfrentarmos as batalhas do nosso dia a dia nesse mundo. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima live.